Olá, tudo bem? Então, continuando, iniciando a nossa aula aqui, da parte do tema da nossa aula de hoje, é o leucograma. Então, dentro do hemograma, o que avalia o leucograma? O leucograma avalia o número de leucócitos que aquele paciente tem por milímetro cúbico ou microlitro. Então, o equipamento automatizado hoje, a maioria dos equipamentos, todos os equipamentos liberam o número de leucócitos. E grande parte dos equipamentos automatizados também já faz o diferencial desse número de leucócitos. Então já consegue diferenciar os tipos de leucócito presente no hemograma daquele paciente. Então, dentro do leucograma, o aparelho dá a contagem de leucócito, a contagem relativa, que é a contagem percentual dos leucócitos, e a contagem absoluta, né? A contagem absoluta é calculada a partir da relativa. Então, quando você vai contar num hemograma o número de leucócitos, normalmente você conta 100 leucócitos. 100 leucócitos você consegue, dessa forma, determinar quantos por cento tem de cada célula no nosso hemograma. Então, a gente vê aqui na parte do leucograma, nós temos aqui os leucócitos por milímetro cúbico. Então, contou 5.100 leucócitos. Para cada faixa etária dos pacientes, você tem um valor de referência. Então, desde o nascimento até os pacientes idosos, todos muda essa faixa etária aqui. Essa muda, em cima da faixa etária, muda o valor de referência. Então, essa primeira parte que tem aqui é a parte da contagem relativa. É a parte que você vai contar as células no hemograma. Isso a gente vai fazer de forma prática. Mas a intenção da aula de hoje é apenas inicialmente vocês reconhecerem as células. Então, dentro dos neutrófilos, você vê aqui, dentro do leucograma, a gente tem neutrófilos, seriam os neutrófilos totais, 54%. Então, dentro dos neutrófilos, ele diferenciou aqui os promielócitos, os mielócitos, os metamielócitos, bastonetes, os bastões e segmentados. Segmentado, bastão, meta, mielo, pró são neutrófilos. Então, segmentado deu 53 com um bastão, total de neutrófilos 54. Então, o número de neutrófilos será a soma dessas células. Do segmentado, do bastonete, do meta, do mielo e do pró. Desse som aqui, certo? Promielócitos, mielócitos e meta, a gente não encontra com frequência nos hemogramas, mas a gente encontra em várias alterações clínicas que a gente vai ver. Bastonetes, uma quantidade até de 1 a 7%, até de 1 a 5, 6% é normal. Aqui está citando 7%. E na contagem absoluta, até de 1.500 a 7.000 segmentados. Então, tem segmentados, o bastonete. As outras células que a gente encontra, o eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito. E ele citou aqui blasto. Não é muito interessante ter no hemograma, eu acho, pela minha opinião minha, o blasto, porque para você evitar aqui erro de digitação. Às vezes pode acontecer de lançar aqui por erro de digitação blasto, então só libero blastos. Tem um hemograma, um laudo só separado quando tiver algum paciente com blasto, a gente cadastra esse paciente nesse laudo específico, para não correr esse risco. Então, essa é a parte do leucograma. Então, a gente conta na lâmina essas células e calcula a contagem absoluta. Então, 54, para você calcular a absoluta, você vai multiplicar aqui a relativa, os 54, pelo número de leucócitos e dividir por 100. Então, se 54% de 5.100 dá 2.754 células. 1% de 51.000, 51 células. 53% de 51.000, 2.700. E assim vai por diante. 3 vezes 51, é só você multiplicar o número
tirar duas casas aqui, você já vai ter 3 vezes 51, 153, e assim vai. 11 vezes 51. Você multiplica ou divide por 100, é a mesma coisa. Então, você conta, você tem a contagem relativa, você vai contar na lâmina, e você vai calcular a partir da relativa a absoluta. Você tem aqui o número de bastões e segmentados, vai ser os mais frequentes dentro dos neutrófilos aqui, tá certo? Então aqui a mesma coisa. Da avaliação dos leucócitos, se você tiver aumento, você vai usar o sufixo filia ou citose. Então neutrofilia, eosinocitose, eosinofilia, basofilia, aumento de basófilos, e quando houver diminuição, penia. Então, aqui, por exemplo, se você tiver um aumento do número de neutrófilos, a interpretação é neutrofilia. Se você tiver aumento do número de eosinófilos, eosinofilia. Basófilo, basofilia. Linfócitos, aumento do número de linfócitos, a gente já usa linfocitose. Monócito já usa monocitose. E se tiver diminuição, o sufixo penia. Então, neutropenia, diminuição do número de neutrófilos. Eosinopenia, basopenia, já é mais infrequente, não é muito frequente, porque basófilo é uma célula que já tem uma quantidade baixa, de 0 a 2%. Linfopenia, monopenia também não é muito frequente. Mas a gente vai usar o que mais? Linfopenia, neutropenia. Já é bem mais frequente a utilização. Tá? Continuando aqui, dentro dos neutrófilos, as células que a gente mais encontra é bastonete e o segmentado. Certo? Essas formas a gente encontra na corrente sanguínea, a gente pode encontrar. Os bastonetes, a gente vai ter aumento do número de bastonetes, principalmente em pacientes com infecções agudas. Mas a gente vai falar isso aqui no decorrer das nossas aulas. A forma, o mielócito e o meta, a gente encontra ainda em infecção muito grave. Já o promielócito e o blasto, a gente só encontra em leucemias. Tá? Dificilmente, raramente, você vai encontrar algum blasto ou promielócito em alguma reação em função de alguma resposta inflamatória aguda ou infecciosa. Tá? Daí a gente já tem que fazer uma avaliação melhor para descartar a possibilidade de leucemia. Tá? Daí já é outro tipo de avaliação. Então, aqui de novo, você tem a relativa, dá em porcentagem, e a absoluta. Quando a gente for fazer a prática, daí vai ficar mais fácil para entender. Então, aqui são as células que a gente encontra a aspecto morfológico dos neutrófilos. Então, a gente tem aqui o segmentado. No segmentado, a gente encontra vários lóbulos e há sempre uma segmentação do núcleo. Essa segmentação, então, a gente vai dar o nome a esse neutrófilo de segmentado. Então, se houver qualquer segmentação no núcleo, a gente vai definir essa célula como segmentada. Na dúvida, segmentada. Se você não houver segmentação mais do núcleo, e esse núcleo tiver em formato de C, de U ou de S, às vezes a gente pode encontrar, mas sem essa segmentação, sem formação de lóbulo, a gente vai chamar isso de bastonete. Fica mais fácil na hora da prática. O metamielócito, aqui também exemplos de metamielócito, o mielócito, o promielócito e o blasto, a gente vai ver em outra situação. Tá? O importante hoje é a gente saber distinguir bastonete de segmentado. Tá? Então, o neutrófilo tem de 2 a 5 lóbulos, certo? E sempre com um filamento estreito entre o núcleo. Tá? O citoplasma é mais lado mais rósea, tá? E você encontra sempre a segmentação do núcleo. Então, isso aqui é um segmentado. Tá? Tá vendo? Tem segmentação do núcleo, segmentado. Um neutrófilo segmentado. Não tem mais segmentação, a gente vai chamar isso de
bastonete. Isso daqui aumenta em processo infeccioso agudo. Isso aqui é normal, célula normal, tá? É a célula mais frequente no hemograma, é o segmentado. O eosinófilo, quando que a gente vai ter aumento do eosinófilo? Nas verminoses e em alergias, tá? Então, já a granulação do citoplasma, tem esses grânulos secundários aqui, grânulos específicos, de tonalidade alaranjada, tá? O basófilo é uma célula muito pouco comum na corrente sanguínea. Ele é uma célula mais presente em tecido. Então, quando que a gente vai ter basofilia, aumento do número de basófilos? Geralmente na leucemia mielocítica crônica, mas a gente não vai comentar isso agora. A gente encontra o basófilo, é uma célula que os seus grânulos são ricos em histamina. Então, ele está muito presente na resposta tecidual em alergias. Mas a gente não vê essa resposta na corrente sanguínea. A gente não vê, quando tem alergia, um aumento do número de basófilos. O basófilo não é uma célula muito fã da corrente sanguínea. Ele é uma célula mais tecidual. Se tiver um alérgeno, ele vai penetrar nos tecidos e liberar esses grânulos aqui ricos em histamina e causar inflamação. Por isso que a gente toma um antihistamínico quando está com algum quadro alérgico. Então, esses grânulos mais bem basofílicos, quase negros, numa tonalidade mais negra, eles são característicos dos basófilos, tá? Os linfócitos, o que a gente observa aqui? O aumento do número de linfócitos em infecções virais e a queda, principalmente em pacientes que fazem quimioterapia, radiação, né? E algumas drogas podem diminuir o número de linfócitos. E aqui a gente vê aqui uma queda no número de linfócitos em pacientes com HIV também. Qual que é a característica do linfócito? O citoplasma é mais basofílico, mais azulado, e a relação núcleo-citoplasma é alta. Quer dizer, você tem quase a célula inteira preenchida por núcleo, certo? Quase a célula inteira preenchida por núcleo no linfócito e pouquíssimo citoplasma. O monócito é uma célula muito inespecífica. Ela pode aumentar infecções, doenças reumáticas, cair em uso de corticoides, mas isso é muito inespecífico, certo? O monócito, ele já tem um núcleo mais em formato irregular, mais reniforme, a cromatina é mais frouxa, certo? A cromatina é frouxa, em consequência, a cromatina do linfócito é mais densa, mas a gente vai vendo na prática. E o citoplasma é mais acinzentado, sem grânulos no citoplasma. Na verdade, ele tem grânulo, mas esse grânulo não é corado igual é corado no eosinófilo, no basófilo ou nos neutrófilos, tá? Então, às vezes pode confundir com os mielócitos, mas agora, o que a gente tem que saber? Que a cromatina nele é mais frouxa, você tem o citoplasma mais acinzentado, tá? A plaqueta, quando que a gente vai ter trombocitose? Aumento do número de plaquetas nas hemorragias, tá? Então a gente pode até fazer o raciocínio, quando tem hemorragia cai a plaqueta. Não, aumenta. Sua medula óssea vai liberar cada vez mais plaquetas para conter a hemorragia. Mas você pode ter plaqueta baixa e ter hemorragia em função de ter plaqueta baixa também. Então tem que contar para a gente saber. Daí a gente já vai chamar a gente não usa plaquetocitose ou plaquetopenia, a gente usa mais trombocitose para aumento e trombocitopenia ou trombopenia na queda de plaquetas. Quando que tem queda? Numa doença chamada púrpura. A púrpura é uma doença onde a produção de anticorpos contra as células que produzem plaqueta na medula óssea. No lúpus, tem então várias doenças que cursam para queda no número de plaquetas. E algumas doenças infecciosas mais famosas, como a dengue, também cai no número de plaquetas. Tá? Então você vê aqui, nessa lâmina aqui de hemograma, várias hemácias, e a gente não consegue visualizar raras plaquetas. Então, plaquetas diminuídas. Então, aqui as plaquetas normais, você vê as plaquetas aqui bonitinhas, número de plaquetas normais. E aqui, o nosso hemograma. Então, a gente começa a reconhecer algumas células. Então, todas essas células aqui são o quê? São hemácias, com seus halos. Pode observar que o tamanho das hemácias são bem parecidos, então não tem muita variação de tamanho, não tem variação de forma, hemograma normal. As plaquetas aqui, esses
fragmentos de célula, porque plaqueta não é célula, né? É um fragmento de célula. A célula está dentro da medula óssea, que é o megacarioblasto, megacariócito. Então, ele vai liberando os fragmentos do seu citoplasma, que são as plaquetas, certo? Várias plaquetinhas aqui, as hemácias, e um leucócito aqui. Que leucócito que é esse? Um polimorfo, um neutrófilo segmentado, um polimorfo nuclear, também chamado de polimorfo nuclear, mas qual que a gente vai usar? É um neutrófilo, tem vários lóbulos, é um segmentado, tá? Aqui também outro segmentado, vários lóbulos, e aqui um linfócito. Ó, pouquíssimo citoplasma, não tem quase citoplasma, a célula toda é núcleo, então é um linfócito. Aqui a gente vê, ó, tem segmentação? Tem segmentação. Então isso aqui é um segmentado, a gente vê os lóbulos, tem uma segmentação. E aqui a gente não observa mais segmentação, isso aqui já é um bastonete, já são bastonetes, tá? Aqui também é a mesma coisa, bastonete, as hemácias, várias hemácias, plaquetas aqui, e você vê que não há segmentação do núcleo, a gente tem um bastonete. Aqui, ó, o núcleo como fica, sem segmentação. Aqui só para conhecimento, mas isso a gente vai fazer em outra aula, a gente tem blastos, né? E daí a gente já observa a presença de nucléolos, o citoplasma, alta relação no citoplasma, é uma célula maior que o linfócito. Aqui já tem que ter muita lâmina já na cabeça para conseguir diferenciar bem essa célula. Aqui é um promielócito, só para citar, o citoplasma já mais basófilo, a relação núcleo-citoplasma um pouco menor, mas tem muito núcleo. Alguns grânulos azurófilos aqui no citoplasma. Continuando, aqui um mielócito, também um núcleo já menor que o promielócito, vários grânulos no citoplasma, presença dos grânulos. E o importante a gente saber que o bastonete ele aumenta em infecções. Quando a gente tem em algum quadro infeccioso, você tem o chamado desvio nuclear dos neutrófilos à esquerda. Desvio nuclear dos neutrófilos à esquerda. Que porra é essa? O que quer dizer isso? Que você tem os leucócitos, aqui, tem os leucócitos. O processo de maturação na medula óssea é o promielócito, sofreu o processo de maturação em o mieloblasto, em promielócito, promielócito em mielócito, o mielócito em metamelócito e o processo final de maturação bastonete e lançar na corrente sanguínea os segmentados, certo? Só o que acontece? Se você tiver um quadro infeccioso, a sua medula óssea começa a lançar células mais jovens. E você tem um aumento à esquerda, quer dizer, você tem à direita, aqui, você tem o segmentado, e à esquerda você já tem o bastonete. Então eles chamam isso, quando você ocorre um aumento de bastonete acima de 7, 10%, de metamelócito, em infecções agudas, certo? Então, desvio nuclear do neutrófilo à esquerda, quer dizer, aumento do número de bastonete, de metamelócito. A nossa sorte é que mielo e pró a gente vai encontrar somente em suspeitas de leucemias. Já mielócito e meta a gente encontra em infecções graves, pacientes de UTI, quadros infecciosos muito graves para começar a aparecer esse tipo de célula. E bastonetes a gente encontra mais em infecções comuns, infecções agudas, quase severas, tá? Continuando, as causas de neutrofilia, a gente vê aqui doenças mais infecciosas, inflamatórias agudas e crônicas, daí a gente aumenta o número de neutrófilos. Se for infecciosa grave, a gente vai encontrar mais o número de bastonetes. Queda do número de neutrófilos, a gente encontra muito em neoplasia, né? Paciente que faz quimioterapia, certo? A gente encontra queda do número de neutrófilos, neutropenia. E algumas doenças infecciosas, como a própria dengue, cursa para diminuição do número de neutrófilos. Os linfócitos a gente observa aqui um aumento quase todo o citoplasma é núcleo, muitos linfócitos. Aqui tem
um linfócito onde a basofilia do citoplasma é intensa, a gente chama isso de linfócito atípico. Aqui a gente tem do lado uma célula, até um linfócito atípico com a gente pode até chamar isso aqui de plasmócito, mas não é muito utilizada a terminação para hemograma, a gente solta como linfócito atípico, com uma basofilia bem intensa do citoplasma. Daí a gente já tem um pouco mais de citoplasma nesse tipo de linfócito. Quando que a gente vai encontrar isso daqui? Mas em caso de vírus de Epstein-Barr, como na mononucleose, a gente pode encontrar a presença de linfócitos atípicos. É mais comum. Em outras situações a gente vai vendo. Então aqui a gente vê os eosinófilos, com seus grânulos alaranjados, o aumento de eosinófilos em verminoses e em alergias, principalmente, os basófilos com seus grânulos mais com a coloração mais negra. Também é muito incomum a presença de basofilia, aumento quando a gente encontra alguns tipos de leucemia, mas não é só vai ter só basofilia e daí você é leucemia, não, tem acompanhado uma grande número de outras células alteradas. Finish.